você ter o Arthur Vidal, você ter o Everton Cebolinha e a perspectiva de dois grandes jogadores que a gente está tentando contratar, eu acho que a gente começa vai começar o segundo semestre, depois que abrir a janela, de uma maneira mais forte. Vamos com o Marcos Braz e o Dorival Júnior para a gente virar um pouco para o time do Flamengo agora, ainda no linha de passe. Então vamos lá ouvir o Marcos Braz e o Dorival. Eu acho que nós não tivemos assim uma equipe que tenha prevalecido sobre a outra. Ao contrário, um jogo muito disputado. Interessante que as duas equipes não deixaram de buscar o gol. Eu acho que esse é um fator importante. Nós procuramos criar a todo momento, procuramos infiltrar em cima da defesa do Corinthians, assim como o Corinthians também buscou. Mas o jogo foi resolvido, talvez, na briga de meio campo e nos momentos em que as defesas acabaram prevalecendo sobre os ataques. De repente, possamos ter outro tipo de jogo a partir de então. Serão mais dois confrontos, né, decisivos. Detalhes fazem a diferença. Hoje o Corinthians foi muito feliz nesse detalhe. Não tira os méritos, mas é que realmente era um gol evitável pela situação em que a bola vinha se apresentando e acabou não acontecendo. Nós temos que ter calma agora, tranquilidade. O importante é que, mesmo a equipe bem alterada, ela tinha conteúdo, ela demonstrou qualidades, ela respeitou tudo aquilo que foi solicitado. Nós tivemos um padrão ao longo dos 90 minutos, não nos desequilibramos por causa do gol, continuamos tentando atacar de uma maneira organizada. Eu acho que esse é o caminho. Com 32, 3 dias de trabalho, eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo. Naturalmente que não com o resultado em si, porque talvez tenhamos merecido um resultado um pouquinho melhor. O Flamengo, no começo da temporada, teve a dificuldade em relação a fazer a janela, tinha um problema para ser solucionado no Banco Central, e a gente não pôde fazer a janela que gostaria de fazer no começo do ano. A gente está fazendo agora, tentando melhorar o tempo perdido, né? Talvez perdido, que a gente poderia ter feito algumas contratações no começo do ano. Você ter o Arthur Vidal, você ter o Everton Cebolinha e a perspectiva de dois grandes jogadores que a gente está tentando contratar, eu acho que a gente começa vai começar o segundo semestre, depois que abrir a janela, de uma maneira mais forte. E aí eu espero, claro, que em relação à tua pergunta, que a gente tenha uma sequência ainda maior de bons resultados para que a gente acabe a temporada de uma maneira melhor do que a gente começou. Bom, 32 dias de trabalho do Dorival Júnior. Ele está satisfeito com o que está vendo, com o trabalho que está sendo realizado, apesar do resultado do jogo de hoje, mas ele gostou do time do Flamengo. E eu estou aguardando aqui, Mauro, olhando para você, eu estou aguardando aí o grande nome. Eu imagino que vem um grande nome de contratação aí do Marcos Braz, do Flamengo, para a sequência da temporada. Mas, enfim... Ele já falou de dois aí, né? Ele está falando do Vidal e está falando do Cebolinha. Então, já são dois grandes reforços para depois do dia 18. Não, mas esses já acertados. Sim. Eu estou esperando mais. Mas eu entendi, não hoje, agora, do que ele falou, sim, mas já na semana passada eu entendi que viria um grande nome. Pode vir. Que pese o Cebolinha já ser um grande nome. Claro, mas a situação que está, assim como o Vidal. Já não sei nem se chega para entrar no time se o Dorival for jogar com o Pedro e Gabigol, que não fez isso hoje, mas fez muito bem nos jogos anteriores. Será que o torcedor agora quer esses dois? E aí, como é que faz? Tira o Everton Ribeiro? O Cebolinha vai para o lado direito, mas o Everton não... O que o Dorival tem toda a razão, voltando ao jogo de hoje, é o seguinte: é óbvio que a cabeça está na quarta-feira. Isso é óbvio, né? É a decisão. Você olha o meio-campo que ele jogou. Antes você jogava com a Arrascaeta, com o Andréas, com o Arão. Hoje ele jogou com João Gomes, Vitor Hugo, Matheus França. Gente, são outros jovens, são muito jovens. É outro meio-campo. Por isso que ele fala que foi meio moroso às vezes, assim, mas não é. Totalmente diferente ainda, o Vitinho na frente. Quer dizer, é um Flamengo
Que é bom, um Flamengo que é forte, porque esses meninos todos têm potencial e os que jogaram todos têm, e Marinho entra, e Vitinho entra. O Gabigol estava lá e tal, mas é muito diferente de um Flamengo com a Arrascaeta, quando vier o Vidal, você tem a opção do Cebolinha, jogar o Pedro desde o começo com o Gabigol, ou não, mas enfim, será o outro, se não for isso é porque vai jogar o Cebolinha. Então, assim, e o gol, realmente, ele tomou um gol de infelicidade ali do Rodinei. Senão, a tendência é que era um jogo para 0-0. Não era um maravilhoso espetáculo, nem chato de se ver, mas sem gols. Aconteceu. Felicidade do Corinthians, infelicidade deles, mas eu acho que ele não sai chateado mesmo com o que ele viu por causa do time que ele escalou para isso. Do time que ele escalou, que eu acredito que será bem diferente para... A infelicidade dele também foi o Rodrigo Caio, né? De novo, volta e acaba saindo. Mas ele vai ter um time muito diferente. E nas redes sociais eu já vi torcedor, claro, queria ganhar, fazer 3 pontos, mas que não ganhasse de maneira avassaladora. Porque, pô, vem do 7-1, se vem aqui, ganha lá 2-0, 3-0, aí o torcedor já estava colocando aí, pô... Jogou um pouco de água fria aí no oba-oba, tal, porque se imagina com que espírito iria enfrentar o Atlético, e é uma decisão muito difícil com o Atlético Mineiro. Então tem gente que não queria perder, mas que, gente que eu falo torcendo para o Flamengo, mas que achou bom dar uma baixada de bola. Mas há de se reconhecer que abaixou essa bola com um time muito diferente do que vai decidir com o Atlético. Ô, Rodrigo, o Mauro trouxe nomes aí, né? Vamos chamar de garotos? Vitor Hugo, Matheus França, os miúdos dele. Os miúdos do Dorival, Matheus França, Vitor Hugo, João Gomes, enfim. São jogadores até para a reserva do Flamengo. Fez certo o Dorival trazer esse time para São Paulo? Eu imagino que sim, né? A gente falou muito dessa rodada anteceder a Copa do Brasil em um momento crucial. E acho que no caso do Flamengo, que vai ter um jogo duríssimo contra o Galo, né? O próprio Gabigol já vendeu com aquela frase polêmica e tal, a importância desse jogo no Maracanã. Esse duelo contra o Corinthians, tamanho, gigantismo do duelo, as das maiores torcidas do Brasil, mas claro, tinha um peso menor para o Flamengo. Mesmo assim, acho que o Flamengo fez um jogo equilibrado, não fez um jogo brilhante, muito diferente do que aconteceu na Libertadores, mas acho que as perspectivas para o Flamengo são boas. O problema é o seguinte: são 9 pontos de diferença hoje do Flamengo para o líder. O Flamengo, eu citei aqui, era um dos 3 candidatos claros ao título. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Estamos terminando o primeiro turno, faltam 3 rodadas apenas. Por exemplo, vai ter na última rodada um duelo entre Galo e Corinthians. Ali pode sair eventualmente um campeão do primeiro turno, se o Palmeiras tropeçar mais algumas vezes, ou pelo menos mais uma vez. O Flamengo está fora dessa briga nesse momento. Então, se tem um time, a gente falou aqui do Corinthians, é um time talvez mais talhado para Copas, o Flamengo, antes da chegada desses reforços, de Vidal, de Cebolinha, talvez Alex Sanches, ou sei lá quem mais possa aparecer, talvez já seja tarde demais para o Flamengo perseguir o Campeonato Brasileiro, o campeonato que, pela lógica, consagra os melhores. Ele pode até evoluir e virar um time melhor, mas talvez não tenha tempo hábil para se recuperar no Brasileiro. Ele está atrás de muita gente nesse campeonato achatado. Sobre as Copas, não há nenhuma segurança e certeza da classificação contra o Galo, da virada. Ele está em desvantagem nesse confronto, né? É um duelo pesado, então o Dorival, com pouco tempo, um mês de trabalho, e ainda sem todo mundo à disposição, nem dos reforços que ainda não podem chegar, e mesmo de jogadores que estão aí e infelizmente ficam de fora com regularidade, é o caso do Rodrigo Caio, infelizmente, né? O Dorival talvez tenha que se contentar, entre aspas, com a Libertadores, com essa tal da Libertadores que é uma obsessão. E qual é o adversário que ele tem pela frente? Esse mesmo Corinthians, que está se transformando num time cascudo, um time competitivo, um time aguerrido. Então, se no começo da Libertadores a gente imaginava um confronto entre Corinthians e Flamengo completamente desigual, em que o Corinthians teria pouquíssima chance, o Corinthians hoje deu mais uma amostra de que pode complicar, dificultar. Então, a perspectiva para o Flamengo é complicada nesse sentido. A curto prazo, pode ser eliminado nessa semana da Copa do Brasil. Talvez não tenha pernas e tempo suficiente para correr atrás no Brasileiro. E tem hoje um adversário histórico, que é o Corinthians, que passa a ser, sim,
né, um motivo de preocupação também para o Dorival e para os rubro-negros. Então, não é uma varinha mágica que vai trazer mais 2 jogadores de nome que vão salvar a temporada do Flamengo. Pode ser, mais uma vez, uma temporada sem títulos. Não, só para não deixar o Nivaldo sem resposta e também o fã de esportes, quando ele fala, olha lá, queremos contratar mais 2 grandes nomes... É isso aí. Não, ele está conversando com o Wendel e com o Wallace. Eu acho que ele está tratando disso, porque são coisas que estão encaminhadas. Tá. O Wallace fez uma contraproposta ao Flamengo, está esperando um ok para ir lá conversar com o Zenit. Então, se ele já fez, é porque tem essa conversa. O Flamengo dá ok, ele vai lá e consegue. E com relação ao Udinese, está muito mais encaminhada até. Agora, se vai caber todo mundo aí nesse meio, aí é outro problema, mas é um elenco reforçado. Eu acho que ali ele está se referindo a esses 2 que estão bem encaminhados. Tá, antes de eu ouvir o André e o Marra, só vou dar uma discordada do Rodrigo Bueno. Boa. Tá brincando. Padrão é padrão. Eu acho que tem muito campeonato brasileiro pela frente. Eu acho. E aí você fala, bom, tudo bem. Todos os anos, quando você está na 16ª rodada, tem muito campeonato pela frente. Mas neste ano especificamente, pelo andar da carruagem, apenas 30 pontos em 16 jogos, o líder do campeonato, isso denota, sugere que o campeonato vai ser muito disputado até o final. Muito disputado. Só para fazer um exercício aqui, André, só para fazer um exercício com o que acabou de colocar o Rodrigo, o Mauro, enfim, a gente fala de um modo geral. Mas se o Flamengo não passar pelo Corinthians na Copa, pelo Atlético na Copa do Brasil, ele vai ter mais tempo do que o Atlético, mais tempo do que o Corinthians, talvez, e mais tempo do que o Palmeiras para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, ele já parte de uma posição de classificação na tabela que está muito prejudicada em relação à disputa de títulos. Sim. Né? Então, quantos jogos? Eu concordo que o campeonato... 9 pontos? O campeonato ainda vai mostrar muita coisa. A foto hoje é ruim para o Flamengo, mas nunca se sabe. O ponto é, os jogadores contratados, o Vidal, o Cebolinha, aqueles que possam vir e tal, no meio dessa semana, você não pode contar com nenhum deles. O Dorival conta com o elenco que o Flamengo tem hoje para continuar vivo na Copa do Brasil e não ter uma competição a menos no seu calendário, que sim, é verdade, pode facilitar, no caso de uma eliminação, a recuperação no Campeonato Brasileiro, mas aumenta a pressão, porque é um troféu que se vai, o Flamengo é candidato, continua sendo, mas nessa semana que está começando hoje, ou o Atlético ou o Flamengo sairão da Copa do Brasil. E em agosto, Palmeiras ou Atlético. Então, o que ficar também concorre com o Flamengo, entrando nessa linha aí, né, André? Em Libertadores. Sim. E Libertadores, um dos 2 vai embora também. E Flamengo e Corinthians. Com mais tempo. Pois é. O tamanho do jogo contra o Atlético no Maracanã é gigantesco em relação à importância. Eu não concordo com a visão, se sair da Copa do Brasil, vai restar só a Libertadores. Não. O Campeonato Brasileiro não está fora de questão, mas a posição já é complicada em relação à disputa de título, evidentemente, e hoje ficou ainda mais. Claro, né? Óbvio. Mas se a gente pensa, nos últimos, de novo, né? Eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para mostrar o que é o atual Campeonato Brasileiro. O líder disputou os últimos 9 pontos do Campeonato Brasileiro e conquistou 2. E? Então, assim, eu acho, ainda é atípico o campeonato. Acho que é claro, concordo com o André, a arrancada, ela já não pode prever, não dá para perder tempo mais, já está largando atrás dos outros. Mas com reforços, eu acho... E o trabalho do Dorival, gente, é preciso pontuar, né? Você está comigo, 32 então? dias, estou com você. 32 dias e 8 jogos. É muito pouco. É muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que o Dorival está conseguindo extrair alguma coisa, especialmente de ambiente, coisa que não tinha antes, que é positivo. E o futebol brasileiro, que tem calendário, ele é muito emocional, mas é muito emocional. E com um ambiente mais saudável, dá para pontuar, dá para fazer umas graças, sem contar que o elenco é muito bom. O André, vou colocar aqui agora o lance do Adson. Aliás, foi o lance, discussão de pênalti, que deu a expulsão do Vitor Pereira, não é esse o lance? É esse mesmo.
Coloca aí na tela pro pessoal aqui da bancada. São muitas emoções, né? São muitas o quê? E o Dorival muitas falando emoções. de detalhes. Muitas emoções. Ele leva um amarelo e depois ele mostra o braço 2 vezes. E aí, assim, 3 vezes, né? A terceira foi depois do vermelho. Quando alguém faz assim, não está dizendo parabéns pela sua decisão correta, eu concordo com você. Né? Eu não sabia se era Depois ele do ou amarelo- auxiliar por trás, André. Eles se parecem, né? Depois do amarelo, ele praticamente pediu para ir embora. Eu achei que ele tinha sido expulso durante a transmissão na TV na terça-feira na Argentina. Eu achei que ele tinha sido expulso de novo na Bombonera. Ele foi na fase de grupos, mas não, foi o assistente dele, né, nesse último jogo. Foi pênalti ou não, hein? Eu achei que não foi São duas pênalti. coisa para a gente discutir. Não. A expulsão dele, né? e o lance. Não Não considerei, achei. não considerei. Não. Acho que o jogador para o pé antes do Watson tocar no pé. Ele não vai com o pé para derrubar o Watson. Achei que o Watson é que toca num pé que já está parado, ó. Olha lá, aí... Ele cai de uma forma muito forçada, né? Aí piora, né, a situação. Então, né? e assim Também como eu não achei, critico não. o Abel, técnico português que faz um trabalho excepcional no Palmeiras, por excessos contra a arbitragem, né? O Vitor Pereira, para mim, também, né? Mesmo que fosse pênalti, para mim não foi, longe disso, não justificava uma reação como essa num lance, ainda relativamente começo de jogo, né? Ele perdeu as estribeiras ali. E tem até bandeira de Portugal agora, viu? Na imagem na Arena Itaquera. Tem. Né? Vão se multiplicar bandeiras de Portugal nos estádios brasileiros agora. É um bonito gesto. Muito bacana, muito bacana.